Então, cara. Dentro do que Durkheim chamou de dinâmica contabilística, ele defendia o seguinte, que um balanço patrimonial, em qualquer instante, na sua concepção, na sua construção, sempre que o contador parasse para avaliar aquele balanço, naquele momento, estaticamente, a soma das importâncias referentes a crédito, a débito, no caso, a dever ou a entrada, ela deveria ser igual à soma das importâncias referentes a crédito, né, o haver ou a saída. Isso corresponde àquela frase que nós ouvimos desde que o curso começou, que é de Durkheim, de que a um débito corresponde sempre um crédito de igual valor. Né? Pode passar. Como é que Durkheim defendia essa questão do passivo e da situação líquida? Para Durkheim, quando a gente colocava em evidência uma dívida de terceiros para com uma empresa, significava que a gente estava debitando essa empresa, ou seja, gerando para ela um débito ou um dever, que é o que a gente está aprendendo aqui. E o contrário também era verdadeiro. Quando eu colocava em evidência um crédito sobre uma empresa, significava que eu estava creditando aquela empresa ou dando para ela um crédito ou um haver. Assim, de acordo com Durkheim, as contas do ativo, elas se debitavam pelo valor inicial e pelos aumentos e creditavam-se pelas diminuições, enquanto que as contas do passivo, dentre as quais estão a situação líquida, que Durkheim foi um dos responsáveis por separar a situação líquida do passivo. Então, as contas do passivo, elas creditavam-se pelos valores iniciais e pelos seus aumentos, e elas debitavam-se pelas suas diminuições. Durkheim fez uma mudança muito importante na estruturação da representação do balanço patrimonial, porque antes dele, as pessoas representavam a situação líquida da empresa junto com o passivo. E foi a partir dele que a situação líquida passou a ser separada do passivo. Então isso foi uma mudança muito significativa. Pode passar mais uma. E aí também foi quem introduziu aquela questão da origem dos recursos. Foi a partir de Durkheim que a contabilidade passou a entender que os recursos que estão aplicados dentro de uma empresa, através dos pensamentos de Durkheim, eles foram separados em duas categorias. Os recursos que eram investidos pelo dono da empresa, que Durkheim chamava de conta de capital ou situação líquida inicial, e os recursos oriundos de terceiros, que Durkheim chamava de capital de crédito. Efeitos especiais. Pode passar. Então, Durkheim dá, no primeiro momento da sua defesa, a situação líquida, o nome de capital, e de lucros e perdas ao conjunto das suas variações a partir desse instante. Sendo assim, para os neocantistas, a conta cuja variação entra no balanço com um sinal positivo, ela é debitada, e a conta cuja variação entra no balanço com um sinal negativo, ela é creditada. Clica na segunda aí, João, na segunda. Esse é um diagrama que eu achei muito interessante, que é de um artigo de um cara lá de Portugal, que teve lá um ano de Durkheim, que ele teve, apesar de ser francês, a grande virada dele, ou quando ele bombou na literatura contábil, foi em Portugal. E esse cara, chamado Carlos Alberto Ferreira Morgado, está aí o link para quem quiser procurar, ele fez um artigo de 27 páginas sobre a obra de Durkheim, e ele fez esse gráfico aí, essa ilustração que eu acho muito interessante. Durkheim defendia que essa seria a situação líquida inicial da empresa, ali seria a situação líquida adquirida, e aqui seria a situação líquida potencial. Essa situação líquida potencial era, por exemplo, o seguinte: enquanto a gente sabe que na situação líquida inicial teria ali o capital que foi investido, na situação líquida adquirida iam ter os recursos que a empresa foi comprando ao longo do tempo, a situação líquida potencial, Durkheim defendia que o contador ele precisava prever tudo de potencialidade de receita que a empresa ia ter. Então, se eu tinha X mil reais, por exemplo, hoje, de estoque, o contador precisava prever que aqueles X mil reais de estoque iriam me gerar X mil reais de lucro. E essa foi uma das coisas que fez com que as pessoas discordassem do Durkheim. Mas ele também, nesse mesmo artigo, fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: que a tentativa dele de criar um conceito para a contabilidade diferente, não baseado mais nas questões metafísicas, mas em questões de ordem prática, o grande objetivo dele era dar um pontapé inicial. Ele sabia que ele não ia acertar tudo, mas algum ponto, algum passo ele precisava dar, ele deu, e ele falou no trecho lá dele o seguinte: mesmo que eu não acerte tudo, em outras palavras, mesmo que eu não acerte tudo, mas eu dei um pontapé inicial e eu vou ser lembrado por isso, como a gente está fazendo aqui tanto tempo depois que ele morreu. E
que aqui, na interseção entre a situação líquida inicial, a situação líquida adquirida e a situação líquida potencial, tinha a situação líquida total. Seria a interseção entre esses três conjuntos. Ele defendia ainda o seguinte, que nós não deveríamos fazer a conta do balanço patrimonial ativo menos passivo igual à situação líquida, por exemplo. Que nós deveríamos ter uma situação líquida do ativo, uma outra situação líquida do passivo, nós deveríamos considerar as duas. Então, tinham várias coisas que ele defendia de um pouco diferente do que a gente faz hoje, mas que com certeza contribuíram muito para que a gente estudasse hoje o que a gente está vendo aqui. Pode colocar na sequência. Pronto. Aí são os aspectos de análise que ele defendia na teoria dele. Ele dizia o seguinte, que, na verdade, voltou muito. Bota só mais uma aí, por favor. Pronto. Agora pode passar. Clicar, só clicar. Só clicar. Pronto. Ele falava o seguinte, antes de falar do aspecto de análise, ele dizia o seguinte, que o elemento constitutivo da contabilidade era a unidade de valor. Tá? E que o primeiro conjunto de unidades de valor que a contabilidade tem para estudar é a conta. E a conta, ela é considerada num instante específico, ela é vista do aspecto estático. Né? E se ela for considerada na sucessão dos seus instantes, ela passa a ser vista pelo aspecto dinâmico. E a mesma coisa com o balanço. Pode passar. Que é exatamente aquilo que eu queria demonstrar naquela figura lá. O contador ele vai se ater não somente a visualizar as contas no momento atual, ou um retrato daquele momento, mas também é importante que ele conheça a variação daquelas contas. Um exemplo prático disso que eu acho que se aplica. Se eu trabalho em uma escola que tem um determinado movimento maior, uma sazonalidade em X períodos do ano, o contador precisa saber que não é isoladamente o gasto maior no começo do ano. Né? O gasto maior vai ser nos períodos que há uma sazonalidade diferente, então o contador precisa enxergar apenas a parte quantitativa da contabilidade, mas ele também precisa enxergar a parte qualitativa. Se aquela empresa gasta mais com determinado produto em determinada época do ano, tem um motivo por trás daquilo. Qual é o motivo? Porque naquela época a empresa produz mais, porque naquela época a empresa vende mais. Então o contador não pode ver só assim, nos 12 meses do ano, tem 3 meses que a empresa gastou o triplo de material de uso consumou, o triplo de matéria-prima. Esses 3 meses foram ruins. Não. Ele precisa avaliar a parte quantitativa, mas ele também precisa saber que naqueles 3 meses são os meses que a empresa mais fatura, são os meses que a empresa mais produz e que qualitativamente ele precisa saber disso. Por isso que o contador não é mais alguém que vai só observar o número, ele vai observar a conjuntura inteira da empresa. Inclusive, do Marquês defendia já há muito tempo atrás que a ciência contábil, ela se relaciona com a ciência social, com a sociologia. Que a gente não pode achar que a gente vai enxergar apenas números, conta. A gente precisa enxergar a conta dentro de um contexto social para que a gente não seja um profissional mecanicista, que vai só ali contar e ser contra tudo que a gente já estudou. Pode passar. Pronto. E o estudo estático do balanço, apesar de a gente ter que estudar o balanço e as contas de forma dinâmica, sabendo o que acontece nas suas variações, existem as maneiras de estudar o balanço estaticamente, que é justamente dando ênfase à questão da qualidade, que é decompondo os elementos em graus sucessivos das 3 contas que fazem parte do balanço, decompondo o ativo, estudando cada uma das suas subcontas, decompondo o passivo, decompondo a situação líquida. Pode passar. E, para finalizar, a escola neocontista concentrou-se na chamada teoria materialista ou positivista das contas, pois para a maioria dos adeptos dessa escola, a principal função da contabilidade se resume-se na relevação patrimonial. Foi a partir dessa época onde se migrou, que não era mais personalismo, que não era mais a figura principal que a gente viu nas outras escolas que a gente viu aqui, mas que agora o momento era do patrimônio. A contabilidade precisava se voltar para o patrimônio das empresas. E ele se utilizou do materialismo para fazer isso, principalmente nos processos de classificação e registro das contas. A classificação das contas, entender aquelas contas e o que é que elas representavam no patrimônio da empresa, era muito mais importante do que os aspectos econômicos e administrativos que estavam vinculados àquelas contas. Tá? E aí foi a partir daí que o objeto de estudo da contabilidade, na visão do Marquês, né, ficou sendo a relevação patrimonial. E para os neocontistas, o sistema patrimonial baseia-se na ideia de que os elementos patrimoniais e suas variações são suscetíveis de avaliação autônoma e que os resultados do exercício são a soma algébrica de lucros e prejuízos particulares.
são importantes para eles não só os aspectos quantitativos dos eventos registrados pela contabilidade, mas também os aspectos qualitativos, pois somente com essa conjugação de valores é possível chegar às conclusões mais seguras sobre as contas e sobre os balanços. Então isso é mais ou menos a teoria que o Maquet defendia. Agora eu vou convidar nossos amigos para ficar de pé. E nós vamos fazer agora uma homenagem aos mortos, tá? Como toda celebração religiosa tem, nós vamos fazer uma homenagem aos mortos. Pode passar mais uma. Pode colocar aí. Ele vai cantar uma música Chorão, uma letra de Neonotismo, tá? Apaga aí atrás, né? Foi do Maquet quem começou a entender como melhorar e o balanço fazer. Acrescentou a situação e observou também que a situação líquida não se mistura com ninguém. Muitos historiadores reconheceram sua contribuição. Ele não estava ali para brincar, mas para causar uma verdadeira revolução. Sendo neocontista, sendo foco sobre variação. Lá com empresa, ser mesmo forte, o dinheiro tem que entrar de montão.